Fala rapaziada, bom dia! Professor Adilson aqui para mais uma aula de geografia, certo? Hoje a gente está começando aí um conteúdo novo, a gente vai começar a trabalhar o continente europeu. Como eu digo, a gente sempre que vai trabalhar um local novo, a gente estuda a natureza, a sociedade e a economia. Inicialmente vamos estar começando aí os estudos sobre a natureza do continente europeu, certo? O que seria a natureza? São os aspectos físicos naturais predominantes naquele continente. Certinho? Primeira coisa, se a gente vai trabalhar um lugar, a gente tem que saber aonde ele se situa. Tem aí um mapinha aí, um planisfério aí do globo terrestre, né? Você pode ver aí, a gente vai falar do continente europeu. Nessa representação cartográfica aí, o continente europeu está situado aí meio que ao centro do mundo, é o que a gente costuma chamar de uma representação eurocêntrica do planeta Terra, coloca a Europa como centro. E vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber onde é que ele se situa. A gente sabe que no mapa ele se localiza ali, mas quais são os limites dele? A parte continental é limitada ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao oeste pelo Oceano Atlântico, ao sul pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Negro, pelas montanhas do Cáucaso, e a leste pelos Montes Urais, ou seja, são os limites do continente europeu. Lembrando que a leste os Montes Urais dividem a Europa e a Ásia, ou seja, os Montes Urais eles são a barreira física entre a Europa e a Ásia. O continente europeu atualmente conta com cerca de 50 países e ele tem um tamanho de cerca de 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. O continente europeu ele é o quarto maior continente do mundo. Tem aí um mapinha representando para vocês, é um mapa político que mostra os países, né, situados no continente europeu. Notam ali que tem a Rússia. Ah, professor, mas a Rússia não é um país da Ásia? A Rússia ele é um país transcontinental. O que é isso? Significa que ele tem terras divididas em dois continentes, na Europa e na Ásia. A maior parte da Rússia ele fica na Ásia, mas a menor parte fica na Europa. E falando em termos de população, a parte que fica voltada para o continente europeu é a parte onde tem a maior densidade demográfica e as maiores atividades econômicas da Rússia, por estarem ali próximos às grandes nações europeias, às grandes economias europeias, para ser mais específico. A questão de comparação, né, eu falei que o continente europeu ele é o quarto maior continente do mundo. Tecnicamente, grande parte do território brasileiro do território europeu caberia dentro do Brasil. Grande parte. O Brasil tem cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados e é um país só. A Europa tem cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados e são 50 países. Então a maior parte dos países europeus caberia fisicamente dentro do território do Brasil. Beleza? Agora, a gente trata das penínsulas. O que são penínsulas, né? Penínsulas, galera, são... Como é que eu posso dizer? São partes do continente que se estendem em direção ao mar. A única coisa que diferencia uma península de uma ilha é que ela está ligada ao continente. Mas é como se fosse um bracinho do continente que cresce ali em direção ao mar. Eu tenho um mapinha aqui para vocês retratando as principais penínsulas da Europa. Pode notar aí na imagem do nosso mapa que são áreas do continente que se estendem ali em direção ao mar. Se não tivesse essa ligação com o continente, seriam como se fossem ilhas, certo? As principais penínsulas são essas 5 aí. A Península Báltica, Dinamarquesa, Escandinava, Ibérica e Itálica. Certo? Isso que são as penínsulas. São partes do continente que se estendem em direção ao mar. Alguns estudiosos também diriam que a própria Europa é uma península da Ásia, como se fosse uma parte do continente asiático que se estende em direção ao mar, já que a gente sabe que a Europa e a Ásia são continentes ligados fisicamente. O que diferencia eles é a cultura dos povos que habitam cada um desses lugares. Beleza? Continuando nossos assuntos aí sobre a natureza, física, a gente vai falar um pouco sobre o relevo. Para falar um pouco sobre o relevo, a gente entende um pouco primeiro da geologia. O que é geologia? É a constituição do continente, como que esse continente é formado. Vou dar um zoom aqui para vocês. Vocês podem notar aqui que próximo aqui da Europa... peraí. Olha só. Você tem a placa tectônica africana, arábica ali, né? E a placa euroasiática, elas fazendo o movimento de qual elas vão de encontro, né? Pode ver das setinhas aí. Elas vão as duas na mesma direção. Isso é extremamente importante na formação do relevo da Europa. Por quê? Se você tem duas placas tectônicas indo na mesma direção, tecnicamente elas vão se chocar.
E o choque dessas placas tectônicas gera, ali na Europa, o que a gente chama de dobramentos modernos. O que seriam dobramentos modernos? É a formação de cadeias de montanhas devido a essa ação das placas tectônicas. E essas cadeias de montanhas, elas são extremamente importantes no continente europeu. Muitas das paisagens que existem lá, famosas paisagens, são retratadas por causa dessas cadeias de montanhas. Um exemplo, vocês podem olhar aqui no nosso mapa, a parte aí, a parte marrom, né, a parte mais escura, representa as altitudes maiores. Isso é um mapa físico, representa as altitudes do continente europeu. É predominante no continente europeu as planícies. Você pode ver que a parte verde do nosso mapa ela se destaca mais. Isso é importante também por causa da hidrografia do continente. Mas se vocês repararem, exatamente as áreas onde tem a maior proximidade do choque com as placas tectônicas, que você encontra aí as maiores altitudes do continente. Ou seja, são originados por causa dessa atividade tectônica que existe aí, esses dobramentos modernos. São chamados de dobramentos modernos porque são recentes, foram formados há pouco tempo, 250 milhões de anos só. Parece muito, mas a gente tem que lembrar que o planeta Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Então uma formação com cerca de 250 milhões é relativamente recente, por isso chamados de dobramentos modernos, porque vieram com a modernidade, é que vocês entendem. As cadeias de montanhas se destacam, mas o principal relevo do continente europeu são as planícies, né? Que apresentam duas características muito positivas, que são um solo fértil e favorável à agricultura e grande facilidade para o estabelecimento de vias de comunicação. Elas são, por serem mais planas, é mais fácil construir estradas, é mais fácil construir ferrovias, é mais fácil navegar por esse relevo por causa dessa facilidade. Existe sim aquela parte mais ao sul, que você tem grandes altitudes, mas o centro do continente ele é majoritariamente um pouco mais plano. Resolvi destacar aí uma das cadeias de montanhas, né, que são os maciços alpinos. A gente também conhece como os Alpes suíços, né, que não estão só lá na Suíça. Os Alpes eles se localizam na França, na Suíça, na Itália, na Alemanha, que são essas áreas com o relevo bem mais acidentado, certo? Existem outros que a gente pode estar destacando, mas eu resolvi destacar que eles são um pouco mais famosos, um pouco mais conhecidos. Aí tem uma imagem representando aí, se eu não me engano essa imagem é uma fotografia da Suíça. Lá ao fundo você vê os Alpes e também vê que o relevo em volta dele também não é a coisa mais plana, né? Por mais que ele é acidentado, mas ele tem uma certa... favorece que as pessoas se instalem aí. É mais fácil ter agricultura, pecuária nessa região do que em algumas outras do próprio continente, mesmo com a proximidade com os Alpes. Beleza? Isso influencia também nas atividades econômicas que se desenvolvem na proximidade disso. Falar da hidrografia do continente europeu é falar das águas disponíveis no continente para o consumo, para o uso da população. A hidrografia da Europa ela é marcada por uma grande quantidade de rios. O continente europeu tem muitos rios e o seu solo, o seu relevo, ele favorece o desenvolvimento desses rios. Por quê? De novo aqui uma imagenzinha. Essa aqui é uma imagem dos rios, principais rios do continente europeu. Você pode ver que a maior parte deles está localizada nas áreas de relevo mais plano. Por quê? Porque o relevo mais plano favorece o desenvolvimento desses rios, né? O rio não vai subir a montanha, ele vai descer, seguir o relevo. Quanto mais plano for o relevo, mais fácil o desenvolvimento desse rio. Isso favorece trânsito de pessoas, trânsito de mercadorias, utilização para geração de energia, certo? Ao fato do relevo favorecer a hidrografia do continente. Agora a gente fala um pouquinho de alguns dos rios principais do continente europeu. O rio Reno, né, ele nasce na Suíça e ele é a barreira, né, a fronteira nacional que divide a França da Alemanha. Ele banha muitas regiões industrializadas e deságua lá nos Países Baixos, né? E ele também interliga vários outros rios através de pequenos canais que se localizam nele. É um rio bem extenso e bem utilizado para navegação. Tem o rio Danúbio, que nasce no maciço da Floresta Negra na Alemanha e drena importantes rios até o Mar Negro. Ou seja, é um rio que nasce no centro do continente e deságua fora do continente. É um rio exorreico, é um rio que nasce no continente e deságua para fora do continente. O rio Volga, que é o maior rio do continente europeu, ele nasce lá na Rússia e vai até o Mar Cáspio. Ele é considerado o maior rio do continente europeu, o rio Volga.
E a gente pode dar uma menção honrosa a outros rios de grande importância, como Rio Elba, Rio Tamisa, Rio Sena, Rio Lore, Rio Pó. São vários outros rios importantes para a economia, para o turismo, para o desenvolvimento das sociedades aí no continente europeu que a gente está trabalhando. Agora falar um pouquinho, né? A gente falou de relevo, hidrografia, agora a gente fala sobre os climas da região. Você pode notar que o continente europeu está localizado na zona temperada. Ou seja, ele não está na parte mais quente do planeta e nem na parte mais fria do planeta. Ele está numa zona intermediária. Aí são um mapinha climático dos principais climas localizados no continente europeu. Clima temperado oceânico, clima continental, clima polar ou subpolar, clima mediterrâneo e o clima frio de alta montanha. São os principais climas encontrados dentro do continente europeu. Falando um pouquinho deles agora, o clima de alta montanha, o próprio nome já diz, é aquele que tem temperaturas mais baixas e se localiza no alto das grandes montanhas. É um clima característico de grandes altitudes. Quanto maior o lugar, quanto maior a altitude do lugar, menor vai ser a temperatura existente nele. E ele se localiza, lógico, ali nas partes das cadeias de montanha, nos Alpes que a gente destacou. Vocês podem reparar que as grandes montanhas têm lá no topo delas, né, neve, porque estão em áreas mais altas e, consequentemente, com temperatura mais baixa. Outro clima é o temperado oceânico, que é o clima temperado que é predominante no continente. Porém, ele se divide em temperado continental e temperado oceânico. O temperado oceânico é influenciado pelos mares e pelos oceanos que banham ali o continente. E é formado por elevado índice pluviométrico, que significa ter uma quantidade boa de chuvas, especialmente na primavera e no inverno. E as temperaturas elas são mais amenas. Tá, lembra? A região está numa área de temperaturas mais baixas. Então, não é aquele calor extremo e nem aquele frio extremo que se desenvolve nele. O clima temperado continental. Lembra daquelas nossas áreas verdes no mapa? A parte mais central do continente, esse é o clima predominante dela. Baixas altitudes, né? E o fator climático ali, a continentalidade. Ocorre no centro-leste da Europa e as chuvas se desenvolvem com menos incidência do que no temperado oceânico, porque ele não recebe aquela umidade que vem do mar. E tem amplitudes térmicas mais elevadas. O que seriam amplitudes térmicas? Diferenças de temperatura ali são mais altas. Tem épocas do ano onde tem neve e tem épocas do ano onde não tem. Isso faz uma diferença de temperatura muito grande naquele local. O clima mediterrâneo, o próprio nome já diz, né? O clima situado ali próximo ao mar Mediterrâneo. É um clima típico do sul da Europa, com verões quentes e invernos mais amenos, sendo que ele tem uma característica específica dele. No clima mediterrâneo, o verão ele é seco e o inverno que se caracteriza como a temporada com mais chuvas, diferente de outros tipos de clima que apresentam verões quentes. Beleza? O clima subpolar é o clima que é localizado no extremo norte do continente, né? Porque lembra que o continente é cortado lá ao norte pelo Círculo Polar Ártico. Ou seja, começa ali a parte mais fria do nosso planeta, altas latitudes. Quanto maior a latitude, menor é a temperatura. O inverno é extremamente rigoroso e longo, e as temperaturas chegam a atingir menos 50 graus. E as temperaturas variam dentro do ano entre 16 e 21 graus, ou seja, um lugar de temperaturas baixas ao longo de todo o ano. Com invernos, né, bem rigorosos, e o inverno dura muito e a temperatura cai muito também no inverno. Agora, finalizando, a gente vai falar um pouco sobre as características da vegetação do continente europeu, que são caracterizadas principalmente pelo clima, né? O clima favorece o desenvolvimento de determinadas vegetações e dificulta o desenvolvimento de outras. Meio óbvio, né? Uma vegetação de clima frio não vai surgir no meio do deserto, né? Uma vegetação desértica não vai surgir numa área de clima frio. Falando das principais, tem a tundra, que ela se desenvolve no norte da Península Escandinávica e da Rússia, onde há clima frio polar, ou seja, uma vegetação característica de climas mais frios, de temperaturas mais baixos. Aí você tem a floresta boreal, predomina sobretudo onde dá regiões de clima frio também. Só que diferente, você pode ver aí pela imagem, que são árvores. Essas árvores, a gente chama elas das coníferas, né? Que ela tem esse formato de cone. Os botânicos, né? Eu não sou especialista nessa área, mas diz-se que elas têm esse formato exatamente para dificultar o acúmulo de neve. Quando está na época do ano, na estação do ano caracterizada pela neve, a neve cai sobre esses locais e ela não se acumula nessas árvores.
As árvores, elas por terem esse formato, a neve não fica em cima delas. Beleza? Consequentemente, não mata a planta de frio por congelamento. A floresta temperada desenvolve-se nas regiões de atuação do clima temperado, com estação do anos bem definidas. Uma característica dela é essa. Tem verões quentes e invernos frios. E o predomínio de árvores caudófilas. São aquelas árvores que perdem, né, as suas folhas, dependendo da estação do ano. Ela é bastante alterada nos últimos séculos pela abertura de áreas e pela atuação humana, né? Centro do continente, o ser humano se instala ali, consequentemente o que tiver no meio sai. E a estepe pradária, né, lembra muito a nossa pradaria aqui do Brasil, nosso domínio morfoclimático das pradárias. É a vegetação que recobre um relevo um pouco mais plano com aquela gramínea mais baixa, aquela área de pastagem, né? Essa área está sendo bem atacada, essas áreas dessa vegetação está sendo bem atacada pela exploração da agricultura no continente, porque ela apresenta uma grande fertilidade do solo, é um solo muito bom para a agricultura. Consequentemente, as empresas, os latifundiários, eles querem se apropriar para poder produzir naquela área e obter o seu lucro. Então, com isso, galera... não, tem mais uma. A vegetação mediterrânea é a vegetação próxima, né? O próprio nome já diz, é a vegetação localizada próxima ali ao mar Mediterrâneo. Ela se desenvolve nas áreas do clima mediterrâneo, mais quente que outras partes da Europa. Caracteriza-se pelo domínio de plantas adaptadas a esse tipo climático. São plantas que se adaptam a viver ali próximo ao litoral, recebendo ali aquela grande quantidade de chuva e pouca amplitude térmica, né? São plantas adaptadas a viver nesse meio. E com isso aí a gente finaliza a nossa parte aí da nossa aula sobre o continente europeu, nossa aula introdutória. A gente tratou os aspectos naturais mais importantes do continente europeu: relevo, hidrografia, clima e